que aumentam as pulgas atrás da orelha da gente. Uma empresa de ônibus foi alvo da Polícia Federal e da Receita Federal nesta manhã, numa operação de combate a fraudes fiscais as mais diversas. De acordo com as investigações, meus amigos, o rombo, o que deixaram de botar em cofre público para cuidar de assistência social aos seus empregados e, sobretudo, para garantir, fundo de garantia para os seus trabalhadores, beira 800 milhões de reais. Só o que está investigado até agora. Vamos ao vivo à sede da Polícia Federal, onde está a repórter Larissa Pimenta, que vai contar tudinho. Seja bem-vinda, boa tarde, Larissa. Boa tarde para você, Eduardo, e a todos que nos acompanham pelo Boa Tarde Minas. Olha só, nós acompanhamos agora há pouco uma coletiva de imprensa, Eduardo, com a Receita Federal e a Polícia Federal, que explicou todo esse esquema bem direitinho para a gente. Então, nós produzimos uma matéria que vocês vão ver agora. A operação foi deflagrada hoje pela manhã nas empresas e residências dos sócios investigados. 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Belo Horizonte e um na cidade de Montes Claros, no norte de Minas. Documentos, computadores e celulares foram apreendidos. As investigações apontaram que empresários de uma mesma família exploravam o transporte público aqui em Belo Horizonte e na região metropolitana, através de empresas que não recolhem devidamente os tributos, além de sonegar impostos e causar danos à arrecadação previdenciária. Quando a gente fala de apropriação indébita, é um nome bonito que a gente pode ter outro nome coloquial para isso, que é tomar o dinheiro que foi da Previdência, deduzido do pagamento do salário dos empregados e não repassar ele para a Previdência. É descontar o imposto de renda do prestador de serviço, descontar o imposto de renda do prestador de serviço do empregado e não passar para o imposto de renda. A polícia não quis divulgar o número de empresas envolvidas no esquema, que já dura pelo menos 8 anos, mas informou que elas mantinham contratos com a administração pública, mesmo com uma dívida ativa com a União, por meio de consórcios que possibilitam burlar a exigência de certidão negativa de execução patrimonial para participação de licitações. Basicamente, a gente tinha 2 tipos de empresas, as empresas operacionais e as empresas patrimoniais. Então, essas empresas operacionais, elas vinham acumulando dívidas, né? Elas operavam, as dívidas ficavam nas empresas operacionais e a empresa patrimonial que ficava com o patrimônio da empresa. Até o momento, o rombo causado pelo grupo econômico já ultrapassa 735 milhões de reais. Eles trocam a empresa, abrem uma outra empresa, começam a participar de novo de concessão, licitação, vários certames, disputam o mercado econômico, o espaço econômico com empresas honestas, com profissionais honestos e ganham porque tem um percentual de vantagem muito maior, porque é feito com ilicitude. Por meio de nota, os advogados dos investigados informaram que não existem fraudes contra a Previdência Social ou a Ordem Tributária Nacional. Informaram ainda que os impostos e contribuições sempre foram declarados à Receita Federal. Ressaltaram também que a inadimplência de pagamento é decorrente da crise financeira gerada no setor de transporte de passageiros, que começou em 2013 e foi agravada pela Covid-19. Esse grupo Sanitur tem empresas na região metropolitana, muitos ônibus, e para o interior afora, Vale do Aço, Norte de Minas, muitos ônibus. Divide uns demais desses ônibus aí, sou Guto, que nós vamos conversar um cadiquinho aqui, viu, seu Vitor? Seguinte, primeira coisa, fraudando o fisco através de manipulação de sócios, montando uma empresa para operar e outra para participar dos certames de licitação, etc. e tal. A dívida fica na operação e a outra fica com a ficha limpa. Porque hoje cedo no rádio, na Itatiaia, eu perguntei o seguinte: como é que prefeituras, governo do estado repassam recursos para uma empresa que está sem certidão negativa? Porque se você não paga INSS, como é a denúncia, se você não recolhe fundo de garantia, como é a denúncia, não tem certidão negativa. Agora o delegado explicou
que eles faziam uma maquiagem lá, que eles conseguiam botar uma empresa para fazer as coisas erradas e a outra parecer bonitinha. Isso já é uma indecência. O não recolhimento do INSS é uma covardia com o país sem limites, porque tira do trabalhador e não entrega ao cofre público para poder devolver aposentadoria, assistência social, cobertura em caso de doença ou morte. O não recolhimento do Fundo de Garantia é outra crueldade sem limites, porque, gente, nos últimos meses, com frequência assustadora, nós, somente lá no rádio, mas aqui, a mídia em geral, nós temos sido convidados para ir a Neves, a Esmeraldas, onde os motoristas estão fazendo protesto na porta, porque descobrem que não tem fundo de garantia. Imagina o sujeito trabalhar 20 anos, 30 anos, ralando nesses ônibus, só Deus sabe como, enfrentando todo tipo de dificuldade, passageiros irritados também com a situação, ruas péssimas, calor do motor. Quando o cara aposenta, que ele vai pagar uma conta, comprar um lotezinho, ou quem sabe morar perto da mamãe no interior, e descobre que não tem fundo de garantia. Covardia. Covardia sem limites. Covardia sem limites. Eu fiquei horrorizado. Um prejuízo desse tamanho. Uma acusação dessa grandeza. 20 e tantos mandatos de busca e apreensão, mas não teve condução, ninguém preso. Eu fiquei incomodado. Vamos ver se vai prender alguém lá na frente. Agora, essa Saritur é dos irmãos Lessa, os mesmos envolvidos naquela história da vacina, lembra? Lembra, Pisqueira? O cara arrumou lá uma falsa enfermeira, estava aplicando soro no braço dos outros, falando que era vacina contra a Covid. Família Lessa. Vergonha, né? Vergonha. É uma vergonha. E fica o bobo aqui, botando a cara dele na televisão, a voz dele no rádio, para defender repasse de recursos para as empresas, porque eu tenho certeza que a maioria delas merece, precisa para o sistema funcionar, mas aí vem um caso deles, os caras falam assim, esse Eduardo só... As pessoas falam assim, deve estar levando um também para poder defender esse povo. Isto tudo é uma vergonha. Beira o inacreditável e tem que ser punido com muito rigor. E para fechar a prosa,